Irmãos, nós estamos iniciando mais um culto de gratidão a Deus. Até aqui o Senhor tem nos abençoado, temos sido extremamente abençoados pelo Senhor. E nós iniciamos esta palavra com a palavra de agradecimento. Agradecimento primeiramente a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado, pela paz, pela alegria, as bênçãos, por nosso cada dia, o vestuário. Até que o Senhor tem nos abençoado. E eu tenho certeza absoluta que esta bênção do Senhor há de continuar presente em nossas vidas, presente em nossos corações. Eu gostaria de deixar algumas comunicações aos irmãos, membros da igreja, importantíssimas para a nossa convivência e também para o nosso relacionamento. Em primeiro lugar, nós queremos pedir aos irmãos que continuem orando por aqueles que têm sido motivos de preocupações da igreja. A irmã Elisângela continua aguardando aí a sua cirurgia, já está marcada, vamos orar por ela. Também devemos interceder a Deus em favor da irmã Máxima, que está aguardando também a marcação da sua cirurgia com essa pandemia. Os calendários foram mudados e ela então está aguardando. E continua orando a Deus com espírito de gratidão por aqueles que estão se recuperando. Vamos agradecer a Deus pela recuperação da irmã Josefa. Deus tem sido bondoso para com ela, tem caminhado e graças a Deus está tudo correndo maravilhosamente bem. Poderia ter sido melhor, mas dentro daquilo que nós estamos vivendo, ela está se recuperando bem. Vamos orar por aqueles que estão desempregados, vamos continuar nessas cruzadas de orações, vamos estar orando um pelos outros, vamos pedir a Deus um pelos outros, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos guardar, que Deus possa nos proteger, vamos estar orando um pelos outros, né? E lembrando os irmãos que todos os dias, no período das 7h30, nós temos aí os cultos de orações e às terças-feiras, às 20 horas, temos nosso culto de oração online, né, através do Meet, e nós queremos convidar os irmãos e também lembrá-los que também nós temos aí a nossa escola bíblica dominical, os domingos pela manhã. Nós temos tido uma participação muito boa, a participação muito efetiva, e aí nós queremos pedir aos irmãos que continuem a orar. Orem e peça a Deus por essas atividades que temos. E os irmãos sabem que no sábado nós temos lá alguns irmãos, como a Lourdinha, mais o Marcelo, aguardando os irmãos, né? Os irmãos estão levando as suas participações financeiras, como também os irmãos estão levando lá as suas primícias, né? Para atender aqueles que estão desempregados, aquelas famílias que momentaneamente estão carecendo, e também atender aquelas outras famílias que não fazem parte da nossa igreja, mas que também foi apanhada, né, por esta pandemia e tem passado um momento de muito infortúnio, muito sofrimento. Então nós queremos pedir aos irmãos que estejam aí orando a Deus e participando, se envolvendo. Viu? Graças a Deus, tem sido muito bom, os irmãos têm participado, os irmãos têm sido fiéis, e isso é uma demonstração da gratidão, né, que Deus está trabalhando no coração, na vida dos irmãos. E também nós queremos pedir aos irmãos que orem pelo Cacá. Ele perdeu seu pai faleceu, e ele precisa muito das nossas orações. Foi sepultado no dia de sábado, por isso nós precisamos também estar orando a Deus pela sua família, pelas suas irmãs, orando a Deus por ele, né? Orando a Deus pela sua estabilidade emocional. Não é fácil perder um pai. Então nós queremos aí que os irmãos estejam orando pelo Cacá. E eu trago uma palavra da igreja ao Cacá. Que Deus abençoe, que Deus continue
louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. O texto se encontra exatamente no livro de Lucas, no capítulo de número 12, a partir do versículo 13 até o versículo de número 22. O texto diz assim: E disse-lhe um das multidões: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo. Mas ele disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse-lhe: Farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Nosso Pai, obrigado pela tua palavra que foi lida aos nossos corações. Ó Deus, permita, ó Deus, que retiremos dela, ó Deus, ensinamentos, ó Deus, para nossas próprias vidas. E que a tua palavra, ó Deus, continue a frutificar, a trabalhar, ó Deus, e a nos conduzir, ó Deus, a dias melhores, a pastos verdejantes, a vidas mais abundantes, valores mais arraigados nos teus ensinamentos, ó Pai, para que assim, ó Deus, nós tenhamos a base necessária para enfrentarmos, ó Deus, os dias que se apresentam diante de nós. Ó Deus, para nós, ó Deus, não há nenhuma novidade, ó Pai, no que diz respeito, ó Deus, aos dias que vivemos, porque tu mesmo disseste, ó Deus, basta o seu mal a cada dia. Ó Deus, nos abençoe, ó Pai, e nós glorificamos, exaltamos o teu santo e bendito nome. Glória ao Senhor por aquilo que o Senhor tem sido. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. O texto que acabamos de ler, ele é um texto extremamente rico e que tem muitos ensinamentos para as nossas vidas. A primeira coisa que nós encontramos aí, a primeira grande questão que nós encontramos nesse texto é exatamente isso. É loucura estabelecer projetos pessoais tendo como base unicamente os bens materiais. Evidentemente que nós vivemos numa sociedade não muito diferente da sociedade que Jesus Cristo viveu. Eu estou falando em termos de valores, não estou falando em termos de cultura, mas em termos de valores, o que estava presente no coração, o que estava presente nos corações daqueles que estavam próximos a Jesus, das pessoas que viviam da sua época, na sua sociedade, na sua cultura, nós não temos a menor dúvida que são os mesmos valores que permanecem presentes em nossos corações e nos corações de todos aqueles que já passaram por este mundo. Qual é o grande valor? O grande valor do ser humano em todos os momentos da história foi exatamente isso: estabelecer projetos pessoais tendo como base os bens materiais. Eu não estou dizendo com isso, e a Bíblia também não diz, que nós não devamos estabelecer projetos pessoais para nossas vidas. Nós temos que estabelecer projetos, sim. Nós temos que fazer planejamentos, sim. Jesus ensinou isso. Mas o que Jesus estabelece, o que a Bíblia estabelece, é que nós não podemos ter como valores únicos, como meta única e como base exclusiva das nossas vidas, os bens materiais. E olha bem, Jesus estava numa multidão,
ensinando aquela multidão, mantendo um diálogo com aquela multidão, e de repente, no meio daquela multidão, alguém pede a palavra, evidentemente que se eu estivesse ali, se você também estivesse naquela multidão, a primeira coisa que viria era exatamente que aquele jovem, quando ele pede a palavra, ele iria exatamente tratar de assuntos que Jesus estava tratando. Jesus estava tratando de assuntos de valores espirituais, Jesus estava tratando de assuntos voltados exatamente à nossa perspectiva neste mundo, as perspectivas que este mundo, né, nos oferece e o que Deus nos oferece. Mas aquele jovem não, aquele jovem ele traz exatamente o foco, ele traz a sua preocupação para a preocupação cotidiana. Qual era a preocupação? A preocupação com os bens materiais. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. A herança, evidentemente, que a gente imagina que aquele jovem ele tinha vivido um conflito, né, com talvez o seu irmão mais velho, o que a gente pode inferir, né, na palavra desse jovem é que na herança ele foi exatamente que foi preterido. O seu irmão, talvez o seu irmão mais velho tenha exatamente ficado com toda a fortuna ou com a maior parte da fortuna. E aí, aquele jovem, então, ele percebendo que ele ficaria sem nada e que ele não teria bens materiais, talvez na quantidade que ele achava justo, ele talvez tenha demandado, tenha procurado, né, algumas autoridades, a justiça, mas a justiça não conseguiu atender os seus reclames, né? Não foi possível de realizar a justiça dentro da dimensão que aquele jovem esperava. Então, aquele jovem ele passou a viver uma vida aparentemente desesperançada, porque a esperança dele, tudo o que ele imaginava, toda a base da vida dele estava exatamente voltada para quê? Estava voltada para os bens materiais. E o que é aquele jovem? Qual é a primeira visão que aquele jovem apresenta? E qual é a visão que nós temos hoje? E qual é a visão que a sociedade ainda tem? A primeira coisa que nós temos que estar bem atento é não estabelecer Deus como administrador de riquezas. Esse não é o papel, essa não é a função. Deus é para ser adorado. Não é para ser colocado como empresário, não é para ser colocado como aquele que vai proporcionar vida de conforto, vida de tranquilidade, vida de bem-estar, qualquer que seja. Aliás, ele nunca prometeu isto para ninguém. E é interessante, se nós formos examinarmos a Bíblia, a palavra de Deus, nesses detalhes, se a gente não tiver fé, se a gente não tiver firmeza, se a gente realmente não tiver com a nossa fé, se nós não tivermos com base extremamente alicerçada no Senhor, evidentemente que nós ficaremos extremamente decepcionados com o próprio Deus. Uma passagem muito marcante nisso é na conversão de Saulo. Quando Saulo se converte, e os irmãos que estão lá em Jerusalém, esses irmãos recebem a comunicação de que houve uma conversão e Deus manda que alguém vá até a casa de uma outra pessoa e diga para aquela pessoa: olha, você vai receber aqui um homem e ore por ele. E quando esse homem é trazido até a presença daquela família, daquele lar, o dono daquele lar, que era crente, ele disse: meu senhor, que história é essa? Esse homem muito mal fez a igreja de Jesus. Como é que o senhor agora manda eu orar por uma pessoa que fez mal à igreja de Jesus? Aí Deus responde de maneira que está fora de todos os nossos pensamentos. Está fora de todos os nossos valores. Está fora de todos os nossos projetos. Deus disse para Ananias: este homem ainda há muito de padecer pelo meu nome. Olha, Deus poderia ter dito para aqueles que ali estavam: olha, esse homem vai ser uma bênção, a vida dele vai ser extraordinária, ele vai conquistar um monte de coisa, ele vai ter muitas riquezas, ele vai ser vitorioso em tudo, ele não vai ser perdedor em nada, como muitos, como hoje estabelece
os parâmetros, como é estabelecido hoje, os valores de uma parte representativa dos evangélicos, que nós seremos vitoriosos, que nós vamos arrebentar tudo, que nós seremos exatamente, nós somos brindados, nós somos extraordinários, ninguém vai nos ofender, ninguém vai ser, qualquer um que nos ofender não vai sair impune, toda aquela história toda, mas a Bíblia não garante isso. Deus não é administrador de riquezas, e Deus também não é administrador de conflitos familiares, conflitos interpessoais. Essas coisas nós temos que resolvê-las. Deus oferece, através da sua palavra, as condições necessárias para que nós resolvamos essas questões. Então, colocar Deus como administrador de riqueza é esquecer que a vida humana tem outras dimensões, que a vida humana tem outras prioridades, outra prioridade. Então, estabelecer. Nunca é louco aquele que estabelece projetos pessoais tendo como base os bens materiais. Quem tem feito isso tem estado extremamente decepcionado. O que nós observamos no comportamento daquele jovem que ali estava? Nós observamos o mesmo espírito que está presente nos nossos dias. Olha só. O que Jesus vai fazer? Jesus vai desmontar, Jesus vai mostrar que esse espírito de ter, de possuir, de ter em abundância, ele não resiste ao longo da vida, ao longo da nossa existência. Ele vai se diluindo, ele vai perdendo valor, ele vai acabando. Ele vai acabando por quê? Porque a nossa vida ela é extremamente passageira. A nossa vida acaba. E olha bem o que Jesus diz, quando aquele jovem diz, Senhor, faça com que meu irmão reparta comigo a sua herança. E Jesus, imediatamente, Jesus, sabendo do que estava presente no coração daquele jovem, no coração daqueles que estavam ali, e também era o espírito que estava presente naquela sociedade, é o espírito que tem estado presente em todos os tempos, nós podemos dizer o seguinte, que o espírito, esse espírito de ter bens, é um espírito que sempre esteve presente na vida dos seres humanos. O que Jesus faz? Versículo 16, propõe uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Então, veja bem, olha o que Jesus faz. Jesus vai colocando as coisas de forma muito interessante, de forma muito marcante. Ele diz que a herdade de um homem rico. Ele vai ter como modelo a riqueza. Um homem rico que estabeleceu a riqueza como norma absoluta de sua vida. Jesus vai mostrar que o ganho de capital, o investimento, era exatamente o que aquele homem fazia, era o que ele sabia fazer. E outra coisa, ele era extremamente habilidoso e competente naquilo que ele estava fazendo. Ele era habilidoso em ganhar bens, ele era habilidoso em acumular bens. Mas faltavam outras coisas, só ganhar. Quando as pessoas só ganham, as pessoas tornam-se como um mar morto, só recebe. Mas não tem capacidade de doar, de dar, de oferecer alguma coisa. E aí propõe uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, produzido muito. Ele arrazoava, isto é, aquele homem, até certo ponto, ele mantinha um certo orgulho, né, dentro de si mesmo, dizendo, que farei? Olha, ele não tinha visão de vida. A visão de vida dele estava muito reduzida. Ele não tinha outros valores. Por isso, por esse viver 24 horas pensando nos bens materiais, pensando no acúmulo, pensando nas aplicações financeiras, pensando exatamente na expansão de seus bens, ele não tinha exatamente outras visões, porque ele não tinha outros valores. Ele pergunta, o que farei? Ganho, o que eu farei? Aí ele tem a solução. Ele disse, olha, eu cheguei a um determinado momento que eu não tenho mais aonde depositar os meus bens, eu não tenho mais aonde depositar o meu capital, não tenho aonde mais depositar o meu dinheiro,
nos bancos, assim nós podemos trazer para o contexto atual, nos bancos do meu país. O que eu farei? Aí Jesus responde, né? Jesus continua contando, porque farei, não tem onde depositar, não tem onde recolher os meus frutos. Ele disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. Então, veja bem, estou aplicando no banco, né? Agora, eu vou aplicar aonde? Agora eu vou aplicar no mercado financeiro. E depois que eu aplicar no mercado financeiro, outra parte eu vou aplicar onde? Outra parte, eu vou aplicar nos paraísos fiscais, eu vou aumentar a minha fortuna. Mas vem cá, é só isso, a vida é só isso. Família, amigos, ajudar os outros, lazer, nada disso, é só ganhar, só ter. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E aí, aquele jovem diz, olha, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Olha que coisa interessante. Recolherei as minhas novidades e os meus bens. Novidade por quê? Novidade seria exatamente o surgimento de outros tipos de investimento. Hoje nós temos centenas e centenas de investimentos. As empresas, os capitalistas, as pessoas que têm dinheiro, elas não investem mais somente no tipo de investimento, eles não fazem somente no tipo de investimento. Hoje nós temos milhares, centenas de tipos de investimento que pode exatamente angariar cada vez mais bens para as pessoas. E esse homem, ele é um daqueles que chegou a essa posição. Né? Ele disse, edificarei outros maiores e o que eu vou fazer? Chegou um determinado momento que eu vou dizer o quê? Olha, eu vou dizer para mim mesmo, para minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Não preciso mais me preocupar com isto, porque o que eu tenho dá exatamente para viver, porque cada vez mais, cada dia que se passa, os investimentos são maiores, os ganhos são maiores. E aí eu vou chegar a essa situação, vou dizer para a minha alma, vou dizer para mim mesmo, vou dizer para o meu espírito, descansa, como, bebe, folga. Aqui nós temos, né, o descanso, a tranquilidade, nós temos a comida, eu já tenho, e já tenho também os divertimentos. Então, a minha vida, a vida daquele homem, a vida desse homem está exatamente estabelecida nesse tripé. Mas e aí? É só isso? A vida é só isso? Se fosse assim, seria uma maravilha. Qual é o problema daquele homem? É a loucura de amar o dinheiro. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta a 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, Paulo diz, porque o amor ao dinheiro é raiz de todas as espécies de males e cobiças. Alguns se desviaram da fé e transpassaram-se a si mesmos. Então, preste bem atenção. Nós temos aqui duas coisas que nós não podemos passar sem examinarmos. A primeira delas é exatamente esse amor à riqueza, esse apego, esse estabelecimento dos bens materiais como a única razão de existência e como único foco de vida, traz alguns tipos de transtornos, e podemos dizer, traz em si mesmo a destruição. O primeiro deles é o desvio da fé. Desviar-se da fé aqui não significa somente aqueles que são evangélicos, que estão na presença de Deus e que amam a riqueza e aos poucos vão abandonando seus caminhos porque tem outras coisas para fazer, como nós vimos lá no texto que nós estávamos examinando. E eu gostaria de que nós voltássemos a ele para a gente ver algumas coisas muito interessantes. Olha só o que diz. Olha o fim da vida daquele homem. Descansa, come, bebe e folga. Então, é o tripé da vida daquele homem. E a loucura de amar ao dinheiro estabelece como um único modo de vida esses valores.
Então, por causa disto, Paulo diz que eles se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Os espetáculos que têm acontecido aí à nossa vista, no mundo, nos países, é a demonstração viva e eficaz de que a Bíblia, a palavra de Deus, tem razão. Os homens estão em busca do acúmulo, eles não querem saber. Passam por cima do próximo, roubam cada vez mais e vão acumulando riquezas. Só que a vida deles se tornam vidas extremamente dolorosas, vidas marcadas por vazios. Normalmente, esse tipo de gente não tem, é difícil a convivência com sua esposa durante longos anos. Se vocês forem fazer o levantamento dos grandes milionários do Brasil e das pessoas ricas do Brasil, vocês vão perceber que normalmente essas pessoas tiveram 3, 4, 5 esposas. Muitas famílias. Porque já começa exatamente dentro dos lares. Filhos e esposas não suportam o desvio da atenção, o desvio do amor. E isso causa exatamente transtornos terríveis para estas vidas. É justiça, é desapores, é ódio. Entra nos corações dessas pessoas, essas pessoas se tornam extremamente insensíveis e vão se matando e matando os outros, vão se matando aos poucos. As vidas deles se tornam vidas extremamente cruéis para com eles mesmos. Não tem sossego. A Bíblia, a palavra de Deus, estabelece isso, Jesus estabelece isso. E aí Jesus diz para aquele jovem, olha, você tem que estar atento, acautelai-vos. Ele diz para todos que estavam presentes naquela multidão ali, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Esse amor, esse apego, esse estabelecimento. Isso é loucura, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Por quê? Porque é loucura viver sem considerar a dimensão do tempo. O que significa isso? Significa dizer que a nossa vida é passageira. A duração da nossa vida é 70 anos. Diz Moisés que se alguém passa disso, daí para lá, é enfado e canseiro. Então, a nossa vida, nós temos um espaço para viver. E a maior demonstração de que a nossa vida está caminhando para o final é exatamente, primeiro, é o esgotamento das nossas forças físicas. Isso é uma forma de chamar a atenção a cada um de nós. Nenhum de nós que tem 60, 70, 75 anos conseguimos fazer coisa que nós fazíamos quando nós tínhamos 20, 30 anos de idade. Isso é loucura. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, tua vida vai chegar a um final. E o que você preparou, e toda essa riqueza que nós preparamos, e todo esse amor que nós produzimos em função da riqueza, para os bens materiais, o que isso vai trazer de benefício agora? E atentem bem para o que a Bíblia, a palavra de Deus diz. Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? A tua vida não é simplesmente os bens materiais. A sua vida não termina com o fechar dos olhos aqui. Essa nossa estadia aqui, ela é passageira. Essa nossa estadia aqui, ela vai chegar ao final. Essa nossa estadia está determinada pelas nossas próprias condições de saúde, de vida, que vai ter um fim.
Quando? Não sabemos, mas certeza todos nós temos que teremos um fim, chegaremos. Acabou, não temos mais. Chegou o final da nossa linha. E quando nós chegarmos ao final da nossa linha, aí Deus pergunta: o que você preparou durante todo esse tempo? Os valores que você viveu? As coisas que você acumulou? Para quem será? Talvez nem para os filhos fique, vai ser destruída pelo tempo, talvez os filhos vão brigar e não vão usufruir. E aí a própria intempéries da vida, né, a ferrugem, e todas as coisas vão consumindo, chega no final a pessoa vai receber uma quantia tão insignificante que não valeu a pena. Então, Deus pergunta: o que você preparou até agora, para quem será? Você tem uma coisa muito preciosa, você tem uma alma. Essa alma é tão preciosa que Deus enviou Jesus para buscá-la, para salvá-la. Mas ela não pode ser salva, porque ela está exatamente manchada pelo pecado. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Deus estabeleceu uma maneira ímpar, uma maneira extraordinária para salvá-la. Foi através de Jesus Cristo, porque Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para salvar e buscar o que se havia perdido. Quem é que se havia perdido? Eu, você, todos nós. Perdido em nossos valores, perdido em nossos conflitos, perdido em nossos pecados, perdidos em nossas desavenças, perdido em nossos ódios. O mundo que nós vivemos é um mundo louco. Então, Jesus veio a este mundo salvar e buscar o que se havia perdido. E ele fez isso demonstrando, além de tudo, o seu amor para conosco. Ele tomou o nosso lugar, ele tomou as nossas dores e levou sobre si as nossas dificuldades. E quando ele fez isso, ele ofereceu, ele colocou diante de todos a oportunidade para que qualquer ser humano possa voltar-se, para que qualquer ser humano possa exatamente ser alcançado por Jesus. Jesus veio a este mundo buscar e salvar o que se havia perdido, mas ele também, ele trabalha diuturnamente no coração de todo ser humano, tentando tentando convencer esse ser humano, convencer do pecado, da justiça, do juízo. Ele fez isso porque Deus te ama. E Deus te ama de forma extraordinária. Então, por que ele fez isso? Porque ele sabe perfeitamente, antes de nós, ele sabe perfeitamente que todos os bens deste mundo não serão capazes de salvar, de garantir a você que você vai para os céus, que você vai para a eternidade, viver na presença de Deus. Essas coisas não podem garantir. O que vai te dar a garantia absoluta de que você, ao partir daqui, vai estar na presença de Deus, é Jesus Cristo dentro do seu coração. Abra o seu coração para Jesus. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E aí você poderá, na medida que você for vivendo sobre a orientação, sobre as bênçãos do Espírito Santo que vai estar dentro do seu coração para conduzi-lo numa nova caminhada, você vai ter agora os seus olhos abertos, você vai ter as suas visões ampliadas, as suas experiências, elas vão sendo realizadas de tal maneira que você vai percebendo, através do Espírito Santo trabalhando no seu coração, de que você não pode exatamente viver baseado somente nessas coisas, tendo como meta essas coisas, tendo como valor único essas coisas, tendo como valor único qualquer outro bem que venha exatamente substituir o seu relacionamento com Deus. A loucura de um mundo que tem como foco o capital. A loucura das pessoas que têm como foco o dinheiro, o bem-estar. Um mundo totalmente louco. Um mundo que está cada vez mais caminhando exatamente para a desgraça, a nossa autodesgraça, a desgraça da humanidade. Porque nós, assim, estamos procedendo. Que Deus, na sua infinita misericórdia, os abençoe a sua vida.
Deus abençoe o seu coração e que você pense seriamente no seu estilo de vida, na maneira como você está vivendo. Você tem um bem maior. Esse bem maior é Deus, nosso Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado a Deus porque o Senhor não nos abandonou. E o Senhor insiste, ó Deus, através de Jesus Cristo, em buscar, resgatar e salvar o homem. Abençoe, ó Deus, a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ai.